Fala, torcedor tricolor, eu sou Felipe Lucena, isso é São Paulo e você já pode pegar o seu bloquinho e a sua caneta, porque a partir de agora você vai saber quando os campeonatos de futebol no Brasil voltam. Isso mesmo, vamos acabar com o maior mistério do futebol brasileiro em 2020. Quando volta o Campeonato Paulista? Quando volta a Libertadores? Quando começa o Campeonato Brasileiro? E a Copa do Brasil? Anota aí, porque agora você vai saber quando que o tricolor vai entrar em campo de novo. A boa notícia para você que não aguenta mais de saudade de ver o São Paulo jogar é que o Campeonato Paulista recomeça no dia 22 de julho, termina no dia 8 de agosto e nesse intervalo de 18 dias estão previstas 6 partidas para as equipes que chegarem na final. O São Paulo já tem a classificação para as quartas de final assegurada, então meio que vai cumprir tabela nos 2 primeiros jogos, ou melhor, nos 2 últimos jogos da fase de classificação. Aí vem jogo único nas quartas de final, jogo único na semi e ida e volta na final. A má notícia é que o São Paulo vai ter menos tempo do que julgava necessário para se preparar para o retorno do futebol depois de mais de 100 dias de paralisação. A comissão técnica imaginava que pelo menos esse mês de julho quase inteiro fosse aproveitado para fazer uma nova pré-temporada. Os treinos coletivos com todo o grupo começaram no dia 1º de julho, então serão mais ou menos 3 semanas de pré-temporada até o retorno do Campeonato Paulista. Mas no fim das contas, o Fernando Diniz disse que não ficou muito chateado com a data escolhida não. A data, a gente talvez uma semana a mais seria o ideal para preparar a equipe, mas também não está ruim. A gente teve aquela primeira semana das avaliações, que já foi o primeiro contato com todo mundo quase que se vendo, com os protocolos que a gente teve que seguir, mas já foi um início de grupo. E depois, a partir do dia 1º, a gente conseguiu intensificar bastante os treinamentos, então a gente vai estar em boas condições de reiniciar. Eu acho que a federação acertou, principalmente mediante, que nem foi questão da Federação Paulista, foi como a CBF, ela colocou a data e foi meio que redutível nessa data. Eu acho que a data para começar era essa mesmo. E a maratona não acaba no Campeonato Paulista não, logo depois já começa o Campeonato Brasileiro. E logo depois não é modo de dizer, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 9 de agosto, domingo, dia seguinte à final do Campeonato Paulista. É claro que se o São Paulo estiver envolvido na decisão estadual, esse jogo da primeira rodada, que é contra o Goiás fora de casa, deve ser adiado para uma outra data. Mas vem jogo em cima de jogo também na competição nacional, que tem a data final prevista, 38ª rodada, para 24 de fevereiro. Para o dia 10 de fevereiro, portanto um pouquinho antes de acabar o Campeonato Brasileiro, exatamente 2 semanas antes, quando a gente deve estar perto de saber quem vai ser o campeão, está prevista a final da Copa do Brasil, competição que você sabe o São Paulo ainda não conseguiu ganhar e que está virando uma obsessão para o seu torcedor. Para os clubes que disputam a Copa Libertadores, essa competição começa nas oitavas de final, que estão previstas para ter início no dia 28 de novembro de 2020. Então, de novembro de 2020 até fevereiro de 2021, acrescente a Copa do Brasil nessa maratona de jogos. Eu ouvi Libertadores? Eu sei que foi por isso que você clicou nesse vídeo. Eu sei que você quer saber quando vai poder ver o São Paulo jogando uma partida daquelas como foi contra a LDU, com dinizismo em alta, Igor Gomes fazendo gol, Daniel Alves jogando muito, Morumbi lotado, Morumbi lotado não vai ter de novo não, porque a previsão é que os jogos sejam realizados, pelo menos num primeiro momento, com os portões fechados, obviamente por causa da pandemia do novo coronavírus. O importante é que a data de retorno da competição foi definida nesta sexta-feira. Será no dia 15 de setembro, ainda não temos maiores detalhes, não sabemos se será possível realizar as partidas em todos os países envolvidos ou se algum deles será impedido de realizar jogos porque está numa situação um pouco mais complicada, ou pelo menos não ter jogos em muitas cidades de um mesmo país, países com uma sede única, enfim, esses detalhes devem ser dados pela Conmebol muito em breve, mas o certo é que 15 de setembro a Libertadores recomeça e ela só vai terminar lá no dia, não tem dia ainda, vai ser em fevereiro. A gente também vai saber o dia da final exatamente em breve e também vai saber se a final será mantida ou não para o Maracanã. Como a gente sabe, desde 2019 a Libertadores é realizada com a final em jogo único. No ano passado foi no Peru e agora estava marcada para o Rio de Janeiro, no Maracanã, mas o Brasil também está numa situação bastante difícil em relação à pandemia, então pode ser que isso mude, mas é uma coisa que vai ser discutida em um outro momento. O São Paulo segue rumo ao tetra, ou pelo menos em busca dele, já fez 2 partidas da fase de grupo, tem mais 4 marcadas, depois vem os mata-matas a partir das oitavas de final. Então é isso, daqui até fevereiro de 2021, que é quando a temporada 2020 será encerrada, tem muito jogo pela frente, uma verdadeira
verdadeira maratona, vai ser preciso usar muito o elenco, vai ser preciso contar muito com a parte fisiológica, parte física, parte médica dos clubes para aguentar tudo isso, e o São Paulo tenta se preparar da melhor maneira. Por isso, inclusive, está desde a última quarta-feira concentrado no CT de Cotia, repetindo a pré-temporada que fez lá em janeiro para voltar da melhor maneira possível aos jogos oficiais. Só 2 jogadores por enquanto estão fora de combate, nenhuma novidade: o zagueiro Valse e o atacante Rojas seguem em recuperação de cirurgias de joelho, por isso eles nem foram para Cotia, estão trabalhando no CT da Barra Funda. O Elinho sentiu incômodo muscular já em Cotia, foi afastado de alguns treinos, mas também não deve ser nada grave. O São Paulo vai com o elenco praticamente completo para o reinício das competições. Obviamente vai sem o Antony, que já é jogador do Ajax. E é claro que quase todos os jogos, ou todos os jogos daqui até o fim da temporada 2020, serão realizados com os portões fechados, sem a presença de torcida. Acredito que isso só vai mudar se encontrarem um medicamento absolutamente eficaz contra o coronavírus ou se a vacina já estiver à disposição. Mas isso não significa que você vai ficar longe do São Paulo Futebol Clube, porque a gente está aqui justamente para te aproximar do tricolor. Mas para isso, você precisa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente publicar vídeo novo, curtir os nossos vídeos, porque isso nos ajuda muito, e deixar o seu comentário se você tem uma crítica ou uma sugestão. Voltamos a qualquer momento com novas informações e sempre com muitos conteúdos diversificados para você sobre o tricolor. Valeu, tchau!